Tô na área aqui, qualquer coisa dá um toque. Maravilha. Então, meus fofos, vocês já sabem, né? Quem eu sou, tá tudo aqui já, beleza? Hoje nós vamos estudar filosofia, não esqueça, nós estamos alternando, né? Uma semana sociologia, uma semana filosofia e a nossa introdução da aula. Corta! Beleza. Quem que nós vamos estudar hoje? Olha aí. Putz, esse cara, Aristóteles, filósofo aí do século 3 antes de Cristo, eu considero um dos filósofos mais geniais que a humanidade produziu. Eu falo isso não só porque, assim, agora eu estou falando pessoalmente, tá? Esqueçam aí do que... Porque para a história da filosofia, Sócrates é visto como um grande mar, o maior nome. Mas eu considero Aristóteles. Primeiro porque ele conseguiu sintetizar, resumir tudo aquilo que antecedeu ele, né, na Grécia Antiga, e também ele foi um filósofo muito completo. Ele estudou biologia, ele estudou física, ele estudou astronomia, ele estudou ética, ele estudou política, ele estudou metafísica, ele estudou lógica, ele estudou silogismo, ele estudou a compreensão de Deus. Então, gente, ele é um filósofo muito completo. E se tiverem curiosidade aí para desenvolver um pouquinho a teoria dele, vale muito a pena vocês aí, quando tiverem mais tempo, reler algumas obras dele. Tá bom? Beleza? Então, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, só algumas curiosidades, como eu falei para vocês. Ele nasceu aí no século 3 antes de Cristo, né? Faleceu no comecinho do século. Ele era filósofo e também professor. Grande parte dos filósofos eram professores, né? Porque eles professavam as suas teorias. Eles reproduziam por meio dos seus discípulos as teorias aí filosóficas, tá? Então, algumas das obras dele, são inúmeras obras, mas eu posso citar, deixa eu ver aqui, 3 grandes obras, tá? Que uma é sobre a teoria do conhecimento, que é a metafísica, a outra sobre a ética, Nicômaco, que é uma obra que ele criou para o seu filho Nicômaco. Esse nome é estranho, mas em homenagem ao filho Nicômaco, ele desenvolveu uma teoria, um tratado sobre a ética. Então, como que nós devemos agir? Quais são os princípios que devem nortear a nossa ação? Então, esse livro de ética vai falar sobre isso. Essa grande obra aqui, que é a política, que ele vai mostrar nesse tratado qual é a forma ideal de governo, e a gente vai compreender, porque os filósofos clássicos, sobretudo Platão e Aristóteles, que são os maiores, porque o Sócrates ele não desenvolveu de maneira formal nenhuma teoria. O que a gente sabe do Sócrates sobre a dialética foi aquilo que o Platão e os seus discípulos, né, como os maiores, tirando Platão, foi Xenofontes. Mas, então, Aristóteles, ele desenvolveu uma teoria sobre a política. Então, como seria essa sociedade ideal, forma de governo ideal? Tá? Uma obra sobre retórica, que ele vai falar sobre as formas de articular o raciocínio, buscando a verdade. Poética, onde ele trata da música, da arte. Então, são as principais teorias. As ideias dele são aqui, ó, na área da biologia, da lógica, doutrina do meio termo, que é a doutrina que nós vamos estudar sobre a ética de Nicômaco, metafísica e sobre o pensamento, no caso, sobre a razão. Joia? Então, deixa eu subir aqui para eu não prejudicar a minha leitura. Então, o Aristóteles ele tem algumas divergências em relação ao seu discípulo, o seu mestre, desculpa, que é Platão. Então, para vocês entenderem, os principais filósofos do período clássico grego são Sócrates, Platão e Aristóteles. O Aristóteles foi aluno de Platão e Platão foi aluno de Sócrates. Beleza? Então, quem quiser que
dar uma olhadinha, mas depois eu posso mandar para vocês o slide no nosso grupo lá, tá? Então, ele tem alguma divergência em relação a Platão, por quê? Porque Platão era muito idealista. Lembra que Platão tinha criado a concepção de que havia dois mundos, o mundo ideal, que era o mundo supra, acima do sensível, o mundo transcendente, e o mundo físico, que é o mundo imanente, que é o mundo material. Então, existe o mundo de Matrix, que é a cópia, que é esse mundo material. Existe o mundo verdadeiro, que seria o mundo real. O Aristóteles discorda disso. Ele vai dizer que tanto a ilusão quanto a verdade está nesse mundo. Só existe esse mundo, onde a essência se confunde com a aparência. Pois a gente vai, logo, logo a gente vai ver isso. Se vocês não entenderem, me interrompam, por favor, tá? Que eu quero dar mais ênfase aqui ao aspecto, sobretudo ético, porque vocês podem utilizar para a dissertação da redação de vocês. Joia! Beleza? A parte final aqui, para ele, podemos obter o conhecimento através da observação concreta. Então, os sentidos para Aristóteles têm muito valor, coisa que para o Platão não tem tanto valor comparado com a razão. Para o Aristóteles e para o Platão, é claro, a razão é muito mais valorizada. Mas o Aristóteles ele valoriza muito mais os sentidos, porque os sentidos é como se fosse um degrau que possibilita a gente compreender a verdade. Então, eu já vou mostrar na teoria do conhecimento do Aristóteles a importância dos sentidos. Mas eles são filósofos racionalistas, tá? Eles acreditam que a verdade ela está localizada na nossa parte racional, beleza? Lindos, para vocês entenderem o que o Aristóteles trabalha, dá uma olhada aqui, ó. Então, para a gente dividir o conhecimento em três partes, por Aristóteles. As ciências teóricas ou teoréticas, as ciências mais práticas e as produtivas. Eu coloquei ali de baixo para cima porque mostra também o aspecto valorativo. A filosofia produtiva, então as áreas do saber que tratam de questões mais práticas, laborais, são aquilo que menos tem valor para o ser humano. Tá? Quando eu digo valor, o valor é no sentido enquanto o engrandecimento da alma, a filosofia produtiva ela tem muito menos valor do que a filosofia teorética ou teórica, para Aristóteles. Então, a poética, a estética, a arte, a escultura, a pintura, ela tem muito menos valor do que a filosofia prática, que cuida da política, da economia, da ética. Aí, as ciências que têm muito mais, vamos dizer assim, são nobres, seria para ele a física, a matemática e, sobretudo, a metafísica. Metafísica, mesmo na faculdade, eu tive muita dificuldade para entender. Se a gente separar, quebrar o conceito metafísica, a gente vai extrair meta. Eu tenho uma meta de vida, prof. Eu quero me formar e não sei o quê. Jóia. Meta é aquilo que está além, à frente. Então, metafísica significa aquilo que está além do físico. Aquilo que transcende aquilo que eu posso tocar, sentir, ver. Tudo aquilo que está além dos cinco sentidos é metafísico. Deus é metafísico, a ideia de justiça, os valores, a essência humana. Quando eu digo a essência do homem é, sei lá, a bondade, eu estou trabalhando uma questão metafísica. Então, algo que está no plano das ideias, que todos os seres materiais comportam essa ideia. Então, isso seria uma questão metafísica. Para eu discutir a existência ou não de Deus, isso também é uma questão metafísica. Beleza? Joinha? Tranquilo? Podemos passar para frente? Vamos lá, então. Muito bem. Vamos falar agora, vamos dividir o Aristóteles em 4 partes. Eu vou falar sobre a teoria do conhecimento agora. Depois a gente vai falar sobre ética, política, e vamos falar também de maneira bem rápida, porque ele trabalhou sobre questões relacionadas à organização do raciocínio, que são os silogismos, é aquilo que a gente vê em lógica, tá? Mas primeiro, então, eu quero chamar a atenção de 2 grandes filósofos
que nós estudamos que eram pré-socráticos. Lembram de Heráclito e Parmênides? Heráclito dizia que a realidade mudava. As coisas estavam num fluxo constante. Ninguém pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque eu não sou o mesmo e também o rio mudou. Aí vem Parmênides e diz que a realidade está naquilo que não muda. Tudo tem uma identidade, aquilo que muda é ilusão. Então, Parmênides diz que as coisas não mudam a verdade, e Heráclito diz que a verdade muda. Diante dessa loucura epistemológica, um diz uma coisa, outro diz outra, lembra que vem o Platão e faz uma síntese. Aquilo que muda, ele dá o nome de mundo sensível, que é o interior da caverna. Aquilo que não muda, ele chama de mundo das ideias, ou do mundo suprassensível, ou do mundo ideal. Beleza? O Aristóteles, ele está com essa mesma questão. Ele vai criar uma teoria para unir tanto o que falou Heráclito quanto o que criou, o que desenvolveu enquanto ideia o Parmênides. Só que ele tem uma resposta diferente do seu mestre, que foi Platão. Então, só para vocês entenderem aqui, o que eu acabei de falar? A diferença da teoria do Platão e a diferença da teoria de Aristóteles. Eu vou mudar aqui eu vou deixar nesse exemplo aqui, só para vocês conseguirem perceber a ilustração, mas eu vou trabalhar esses conceitos aqui. Para o Aristóteles, ele vai criar um conceito de substância. Então, tudo que existe é uma substância. Isso é uma substância, isso é uma substância, isso é uma substância, isso é uma substância, isso é uma substância. Jóia. Tá? O que é formado a substância? Ela tem duas características. Duas características. Olhem aqui. Prof. destacando para vocês. Deixa eu riscar aqui. Deixa eu usar. Cadê? Ó. Existe a essência e existe o acidente. Estão vendo de verde aqui? Que eu destaquei? Então, eu quero que alguém responda valendo uma bala virtual, valendo... Eu vou profetizar uma questão bônus que você vai acertar no vestibular. Quem participar aqui e acertar, vai ganhar. Então, toda substância possui uma essência e um acidente. O que é a essência de um celular? Me ajudem aí. Alguém pode dizer para mim? O que é a essência de um celular? Tudo que existe tem uma essência e tem um acidente. Vamos ver no chat lá. Opa, olha lá o Erickson. Seus lindos, Camila, Erickson. Ó, lindos, isso mesmo. Aquilo que não muda. Aqui está a ideia do Parmênides, aquilo que não muda. Então, fazer ligação. Ou, se vocês querem ser mais ainda genéricos, comunicação. Me diga um celular, desde o primeiro que foi criado até o último que vai surgir amanhã, que não possibilite comunicação. Duvido. Não tem. Então, aquilo que não muda nas coisas é a essência. Joia. Perfeito. Então, muita luz para vocês aí. Vocês vão acertar uma questão bônus na prova. Quando faltar aquela inspiração, vocês vão no chute conseguir. Amém? Glória. Então, e o acidente? O que é o acidente? Professor, acidente é quando você quebra o celular. O celular, não é nesse aspecto. Acidente é o que do celular? É o oposto. É aquilo que muda. Então, o celular ele pode ser mais fino, pode ser quadrado, pode ser retangular. Agora, os novos celulares, né? Acho que é o novo Samsung, eles criaram. Agora, ele é como se fosse um mini tablet. Então, ele é maior, ele tem câmera 8K, 16K, filma em 4D, 5D, tem cheiro, sei lá. Isso muda. Aquilo que não faz parte da essência é o acidente. Beleza? Joia? Gente, dá para vocês usarem isso em dissertação, hein? Essas ideias aqui de substância do Aristóteles. Tá bom? Dá para usar também. Beleza? Próximo, então. Vamos... Só deixa eu apagar aqui.
Ops, deixa eu apagar aqui. Beleza. Agora, muito bem. Outro conceito do Aristóteles é matéria e forma, tá bom? Então, nós entendemos o que é substância, que é tudo aquilo que tem uma essência e um acidente. O acidente entendam como algo não necessário e entendam como aparência, tá bom? Mas eu coloco como acidente porque é um termo próprio do Aristóteles. Olhem aqui, ó. Tudo o que existe é formado por matéria e forma. Deixa eu anotar aqui para vocês verem. Cadê? Vou colocar uma setinha aqui, ó. Ó, Opa, setinha está muito falhada, hein? Está muito falhada. Vou colocar uma maior aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, gostei dessa. Essa. Ó, matéria e forma. Tudo que existe é uma matéria e uma forma. Vamos lá. Qual que é a matéria desse celular? Me ajude, qual que é a matéria-prima dela? Tem duas grandes matérias, né? O que é feito? Matéria do que é feito? Ele é feito de metal e de plástico, sobretudo. Certo? Então, qual é a matéria do celular? A matéria é metal e a forma é o formato dele, é o design. Professor, eu vou trabalhar design de produtos. Meus lindos, tem que entender de filosofia. Se você não entende quais são os valores que estão disseminados enquanto forma estética, enquanto aquilo que é belo, e a beleza é um princípio ético, você não vai vender teu produto. Por que tem produto que pega, que vende? Por causa do design, da estética dele. Então, tudo que existe é formado por uma substância. A substância é tudo aquilo que é e possui uma essência e um acidente. E é feito por uma matéria e possui uma forma. Joia? Entenderam isso? Tá claro ou não? Alguém não entendeu? Se não entenderam, falem. Não tenham medo de perguntar. Eu fico triste quando vocês não participam. O senhor Felipe colocou ali qual é a marca do celular. Então, a marca, ela não entra aqui nem na matéria nem na forma, ela entraria no aspecto acidente, tá? Aspecto acidente. Joia? Mas esse aqui é um Samsung. Beleza? Ó, aqui tá faltando o acento circunflexo, me perdoe, tá? O secretário tava meio mal aí com suspeita de coronavírus, por isso que ele errou. Então, ato e potência. Olhem a palavra ato. Ato. Senhor, por que ele trabalha com ato e potência? Então, o que nós vimos até então? Como descrever as coisas que são. Joia. Todo mundo físico tem essas quatro características. Mas agora, como que eu posso explicar, por exemplo, deixa eu passar adiante aqui, ó, a tela. Como que eu posso explicar que de uma semente ela se transforma numa árvore? Aqui tem uma folhinha, mas vamos imaginar que fosse uma semente. Como explicar a mudança do mundo físico? Como que eu explico algo que hoje... Cadê a setinha? Como que eu explico algo que é hoje uma coisa para o seu vir a ser? O que o Aristóteles quer? Ele quer compreender aquilo que é hoje, a essência das coisas. Então, aquilo que o Parmênides disse, né? Qual que seria a essência de uma semente e como que ela se transforma. E essa transformação, que o Heráclito bem disse, como que eu posso compreender a etapa de mudança? Com esses dois conceitos, que é ato e potência. O que é ato? Ato é o estado atual da coisa. Ato é aquilo que é. O que é, em ato, por exemplo, a semente? Uma semente. O que são vocês hoje? Alunos. Então, a condição presente da coisa hoje é em ato. Amanhã, o vir a ser, o futuro, o transformar-se é aquilo que a gente chama de potência. Ah, potência! Quando alguém fala oh, potência, o que significa? Significa o futuro. Vocês em potência são universitários. Levanta a mão para o céu. Vocês em potência são o quê?
universitários. Em ato, vocês são alunos do nível médio. Deu para entender? Então, olha aqui, ó. A semente, imaginemos que seja uma semente, a semente ela é em ato, uma semente. Em potência, ela é uma árvore. Tá claro isso? Tá claro. Mas como que há uma transformação da semente numa árvore? Isso daqui é o que sempre cai na teoria do conhecimento do Aristóteles. Gravem, decorem, compreendam isso. A teoria das quatro causas. Olha lá. Teoria das quatro causas. Então, para que eu transforme algo em ato, de ato, a potência, eu preciso de quatro coisas. Vamos dar um exemplo que eu seja um escultor. E esse mês, abril, é o aniversário da minha esposa, e eu quero presenteá-la com uma estátua. Eu quero fazer uma estátua representando ela. Então, a deusa da beleza, Afrodite. Então, vamos lá. O que eu preciso? O que eu preciso? Olha lá, causa material. Eu preciso da matéria. Então, a matéria, ela entra aqui, causa material. O que é preciso para eu construir ou para eu desenvolver uma escultura? Eu preciso da matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Vamos dizer que seja mármore, certo? Mármore. Então, eu vou fazer uma escultura de mármore. O mármore, ela entra como causa material. Beleza? O que eu preciso para formar? Para que elas transformem essa pedra em potência, ela transforma-se então numa bela escultura, uma bela mulher. Eu preciso de uma causa eficiente. Quem que vai dar impulso? Quem que vai movimentar a pedra para transformar-se numa escultura? Eu, o artista. Eu sou a causa eficiente. Joia. Eu preciso também da causa formal. Qual é a forma que eu vou dar para a pedra? De uma linda mulher. Música, música, que agora vocês tocaram no meu coração, no meu amor. Música, que eu estou apaixonado. Que música nós vamos ouvir hoje? Agora. Hoje é sexta-feira. Cadê? Ó, essa música. Olha lá. Música do Daniel, Casada de Novo. Mais uma história de um casal que não deu certo. A moça linda e ele tão perfeito. E adivinha a morte que não tô falando. Vamos adiantar um pouquinho. Entre na vibe, vocês estão apaixonados. Levanta a mãozinha. Olha lá. Corta. Vamos lá. Então, onde que nós estávamos? Causa formal é a forma da pessoa e em potência que eu vou transformar ela, e a causa final para que serve? Essa estátua eu posso dar de presente, eu posso colocar no museu, posso vender. Então, a teoria das quatro causas é onde ele vai explicar como que eu transformo algo que é hoje no presente. Aquilo que é, aquilo que vai ser. Beleza? Aqui ele explica o mundo físico, a mudança do mundo físico. A física de Aristóteles também está aqui, a partir dessa compreensão, tá? Do conhecimento. Beleza? Então, essa é a parte um pouquinho mais chatinha. Só diminuir aqui. Dei uma olhada, então, no que o professor estava falando. Aquilo que eu acabei de falar anteriormente se resume nesse esqueminha aqui, ó, tá? Então, do ato para a potência, como que se transforma, eu não vou aqui detalhar e explicar isso, mas depois vocês vão olhar com calma em casa, tá bom? Certo? Aqui dá para aplicar até mesmo na teoria da justiça, quando ele fala sobre a política, na obra política, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém ficou em dúvida com alguma coisa? Não? Tá joinha? Então vamos para o próximo ponto.
Aqui nós não vamos estender também, mas geralmente não é muito comum que caia isso, tá? Que cobre. Mas vai que caia. E na atividade de vocês, depois está fazendo uma questão sobre a questão da lógica. O primeiro a desenvolver princípios da lógica foi o Parmênides. Ele desenvolveu o princípio da não contradição. Então, só é verdadeiro algo quando eu digo, por exemplo, A é igual a A. Quando eu digo A é igual a A, eu estou dizendo que o A é diferente de B, que é diferente de C. Senhor, como assim? Você está falando em código, velho. Você está usando a mesma linguagem da matemática. O que seria o A? Seria qualquer situação específica, como o professor está numa videoconferência. Se eu falo que eu estou numa videoconferência, eu não posso falar que eu estou dormindo. A contradição é um erro lógico. Ele denota uma mentira, a contradição. Você consegue compreender isso? Então, o que o Aristóteles vai desenvolver? O silogismo. Ó, eu acabei de dar o exemplo de V igual a V, né? Ou A igual a A. Então, é o princípio da não contradição isso. Outro quesito que ele desenvolve, que é o terceiro excluído, né? Então, quando eu tenho duas premissas, isso já me induz a ter uma conclusão. Não existe uma outra possibilidade. Então, existe uma terceira via. Por isso, ele chama do terceiro excluído, tá? Toda forma de raciocínio, ele tem um termo médio, um termo maior e um termo menor. Eu vou colocar para vocês entenderem isso num exemplo posterior aqui, que eu não vou ficar só me atendo à teoria, senão nós vamos se confundir. Olhem esse exemplo aqui embaixo. Deem uma olhada aqui, ó. Então, o que é o silogismo? É um argumento com duas premissas. Então, geralmente, ou o argumento ou o silogismo ele é dedutivo ou é indutivo. Dedutivo quando parte de um termo maior que vai para uma conclusão específica. Imaginem um funil. Um funil ele começa grande, de cima para baixo, e termina pequenininho. Ele começa com um termo genérico e termina com um termo específico. Certo? O silogismo ou o método indutivo, ele parte do particular e termina com uma conclusão, então, mais genérica. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Toda forma de raciocínio, ela tem que ter articulado, e aí no texto é muito interessante, né? Quando você vai escrever uma redação, ela vai no começo da redação, geralmente, ou ela começa com um termo maior no meio, ela tem um termo médio e a conclusão, quando você fecha, é o quê? É um termo menor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Todos os mamíferos são animais. Todos, ó. Olha o raciocínio dedutivo. Todos os cães são mamíferos. Ó, o cão já é um termo médio, né? Ele está dentro do conceito de mamífero. O cão é menor do que o mamífero. Tem muito mais mamíferos do que cães. E qual que é a conclusão? Todos os cães, então, são animais. A conclusão, ela é válida porque o que? Ela é apenas um fechamento daquilo que tanto o termo maior, que é todos os mamíferos são animais, e o termo médio, todos os cães são mamíferos, me induz a concluir. Então, para o Aristóteles, ele desenvolveu esse silogismo, que é uma maneira que ele concebe o raciocínio, como que eu vou organizar o meu raciocínio para pensar de maneira lógica. Então, a verdade está dentro de um raciocínio que é visto como válido. O que seria o sofisma, ou aquilo que os sofistas faziam para Aristóteles? Tem a ver com essa forma inválida de raciocínio. Dê uma olhadinha do lado direito aqui, ó. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Dê uma lida ali. Olhem ali, ó. Alguns filósofos são europeus. Todos os portugueses são europeus. Qual é a conclusão que eu tenho? Alguns portugueses são filósofos. Perceba como é que não tem uma coerência. Então, o ideal do raciocínio, ou ele começa com um termo maior e termina com um termo específico, começa do geral e vai para o específico, ou vai do específico e termina no termo geral. A ciência se baseia pelo método indutivo ou dedutivo.
né? Vou dar um exemplo. Como que eu posso usar o silogismo para vacina? Vamos relacionar com a aula do professor Nilson ali. O que estão fazendo em relação a essa substância, né, nova aí, que eles estão testando para ver se de fato combate ou não o vírus coronavírus? Eles estão testando em algumas pessoas para ver se a reação de fato de melhora está relacionado com o uso dessa substância. Quando eu pegar um número de amostragem mínima, sei lá, vamos dar um exemplo que eu pegue aqui, 2.000 pessoas que usaram essa substância, dessas 2.000, 90% tiveram sucesso. Então, eu pego uma amostragem pequena e eu posso, então, generalizar para um grupo grande de pacientes. A ciência, ela trabalha geralmente com amostragem. A estatística trabalha assim. Então, no método indutivo, que eu parto de um termo menor e depois eu generalizo, tá? Então, essa é uma forma de aplicação do método científico, que também começou ali, não só com Parmênides, mas foi desenvolvido, sobretudo, com a lógica aristotélica. Beleza? Muito bem. Olha o exemplo de uma falácia, né? Falácias são argumentos falsos. Quem vai fazer direito aí, ó, vai conseguir desmascarar o argumento do opositor, do advogado que está defendendo a outra causa, vai ter que conseguir identificar muito desses erros que são falsas inferências ou falácias, tá? Como, por exemplo, todos os cães são mamíferos, todos os gatos são mamíferos, logo, todos os gatos são cães. As fake news, geralmente, elas se baseiam nessa perspectiva de uma falácia, tá? Só para vocês entenderem aí. Todo raciocínio equivocado, tá bom? Então, cuidado com certas conclusões falsas, precipitadas e falácias, porque se não tiver uma concordância, um encadeamento lógico na redação de vocês, ou seja, for uma falácia, não tenho dúvida de que isso terá um decréscimo na nota final de vocês aí, na redação. Beleza? Falamos já sobre dedução, que vai do geral para o particular, indução, que é do particular para o geral, e basicamente é isso. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui, meus lindos? Olha lá. Nós vamos trabalhar uma das grandes obras do Aristóteles. Ética Nicômaco. A obra do Aristóteles, Ética Nicômaco, estão vendo aqui embaixo, né? E eu coloquei esse caminho porque ele vai ajudar a gente ao quê? A buscar um caminho. A ética tem a ver com o quê? Com um conjunto de princípios e valores que você e eu utilizamos na vida. Então, como que nós devemos agir? Essa é a grande questão que a ética aristotélica nos coloca. Como que nós devemos agir? Para o Aristóteles, existe um princípio ético que está acima de tudo. Cara, dá para nós relacionar até a cura dessa pandemia, dá para relacionar com Aristóteles. Para o Aristóteles, o princípio maior, o sumo bem, o bem em si mesmo é a felicidade. Não existe valor maior. Você imagina se colocar na prova. Segundo a ética aristotélica, a eudaimonia é um valor, o quê? Em si mesmo. Uau! Nossa, cara! O corretor vai estar em êxtase. Vai ficar louco com você. Então, por quê? Pense bem uma coisa, professor, mentira isso daí, eu prefiro dinheiro, eu prefiro o poder. Você quer poder porque o poder te gera felicidade. Ninguém quer felicidade para ter poder. A felicidade sempre é a finalidade da tua ação. Então ele vai criar uma ética que seja um caminho, olha a seta, que seja um caminho para levar você
para a felicidade. Existe um caminho que é o certo, existe o caminho que é o errado. Nós vamos saber qual é o caminho que nos leva para a felicidade. Cara, que 10! Que 10! Alguém tem alguma dúvida? Estão conseguindo entender? Tá beleza? Estão desfrutando aqui dessa beleza natural, olha. Maravilha, coquinho. Eu vou tomar uma água de coco. Eu vou me banhar nesse mar maravilhoso, né? Então, é isso. Vamos lá, então. Opa! Vamos lá. Dê uma olhadinha aqui, ó. Como que nós devemos viver? O Aristóteles, ele cria a Ética Nicômaco, que é uma obra que vai ser um tratado sobre como chegar na felicidade. Como que eu faço para ser feliz? Alguém tem alguma ideia? Como que eu faço para ser feliz? Vamos dar um exemplo. Agora, quem que se tornou importante no mundo de hoje? Vamos contextualizar essa porra toda aí. Quem que vai gerar a nossa felicidade? Quem que é o meio para ser feliz? Vocês concordam que no momento de pandemia, onde todo mundo está nervoso, está ansioso, está angustiado, nós precisamos para ser feliz, ter saúde, não é verdade? Concorda, professor? Eu vou tomar minha água aqui para aumentar a minha imunidade. Só um momento. Delícia! Oi. Então vamos lá. Veja, o que é um caminho para levar a gente à felicidade? O Aristóteles diz que somente a prática do bem me leva à felicidade. Então, a prática do bem me leva à felicidade. Quando cada um pratica o bem, se cada um, naquilo que a gente faz, a gente fazer bem feito, a gente consegue ser feliz. Vamos dar um exemplo. Ele explica a biologia, cara. Pô, eu queria que o professor Nilson estivesse aqui para a gente filosofar agora. O que é um bom peixe? O peixe, ele vai ser feliz quando ele faz o quê? O que seria um peixe que pratica o bem? Alguém tem uma ideia? Alguém quer colocar no chat? Alguém tem alguma ideia? O que é um bom peixe? O que é um bom aluno? O que é um bom médico nesse momento de pandemia? Um bom peixe é aquele que nada. Um bom gato é aquele que mia. Um bom cachorro é aquele que late. Isto, muito bem. Exatamente isso. Quando ele nada bem. Então, quando eu desenvolvo a finalidade do qual ele existiu, ele existe, por exemplo, uma boa semente, a semente só é boa quando ela dá uma boa árvore, um bom fruto. Você é um bom aluno quando você aprende. Quando você desenvolve a finalidade no qual você deve cumprir, quanto finalidade, você é o quê? Pratica o bem. Então, o que seria um bom médico? Seria um médico que salva vidas, um médico que cura, um médico que prolonga a vida. Olha lá, velho, como que biologia, como que a área da saúde não tem a ver com a filosofia, tem a ver. Por isso que todos os cursos, né, é claro que tem instituição que muda, mas todos os cursos da PUC possuem ética e filosofia. Desculpa aí, mas é a mãe das ciências. Ó, beijinho no ombro, meus lindos. Beijinho no ombro. Então é isso. Então, mas aí você perguntar, professor, mas como é que eu faço para ser um bom aluno? Como que eu faço para ser um bom professor? Como que eu faço para ser um bom médico? Não é fácil. Ninguém nasce sabendo. Olha lá uma questão que sempre cai na prova. Ninguém nasce virtuoso. O que é virtude? É fazer bem uma coisa. Olha aqui, ó. Virtude é fazer bem uma coisa. A virtude se aprende. Olha aqui embaixo, com o hábito. Eu praticando diariamente o estudo é que eu vou aprender. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce com uma predisposição. Vou dar um exemplo. Ah, professor,
Mas o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, os caras nasceram com o dom. Não existe dom para Aristóteles. Me diga um jogador que é bom que não treina. Não tem. Não tem. E isso mostra, então, que a virtude de fazer bem em uma atividade física, por exemplo, uma modalidade física, vem pelo hábito. Então, vem de uma reflexão, depende do teu pensamento e depende também do hábito. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre o quê? Isso me lembra. Quem aqui já. Vocês não. Quem aqui já recebeu a família final de semana em casa com os pais? Eu vou contar uma história para vocês. Vou contar uma brincadeira. Quando eu falo de brincadeira, eu vou colocar aqui uma música da minha época. Sabe que eu sou pouco tempo mais velho que vocês, 4 anos, né, de diferença. Cadê aqui? Olha a música do Trem da Alegria. Essa música me lembrou a minha infância, minha adolescência, quando meus parentes vinham em casa. E eu já vou explicar como que eu despertei a ética de Aristóteles já na minha infância. Ops, não é essa. Olha lá, dança comigo. Dança comigo. Olha lá, então, domingo de manhã, no horário praticamente quase no horário do almoço, os tios estavam em casa no certo domingo. Naquela época a gente jogava videogame, mas eu também gostava de brincar com atividades que interagiam a família. E nesse dia eu estava brincando com a minha prima. Você sabe que na nossa época quem mandava em casa eram os pais. Eu, meu pai e minha mãe falou assim: filho, vai brincar com a sua prima no quarto. E eu, como uma pessoa que sempre respeitou o papai e a mamãe, o que eu fiz? Obedeci a mamãe e o papai. E fui brincar no quarto com a minha prima. Alguém tem ideia do que eu brinquei com a minha prima? E como que a partir dessa brincadeira gostosa, eu me despertei o espírito aristotélico da ética. Alguém lembra? Exatamente. Não, Erickson. Não, médico não. Médico não. Eu vou dar uma dica. O que eu estava brincando? Olha aqui. Olha o que eu estava brincando. Uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Vocês nunca brincaram disso? Não, não é isso. Não é isso. Qual que é essa brincadeira que a gente gostava? Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Brincar. Olha aqui, cadê a seta? Cadê a seta? Isso de dardo. A brincadeira do dardo me incentivou a amar a ética aristotélica. Vocês não vão esquecer do Aristóteles na prova. Não vão esquecer, né? A ética do fio terra, não. A ética do meio termo. Por que o dardo? Eu adorava brincar de dardo. Pense com o professor, ó. Quando você está brincando de dardo, você está lá. Onde que eu tenho que colocar o dardo? Onde que vale mais? Onde que é o lugar mais difícil de colocar o dardo? Olhem para o meu dedo. Olhem para o meu dedo. No meio. Olhem aqui. É difícil colocar no meio. Olha essa seta roxinha aqui, ó. Aqui é o que vale mais. Entendam o buraquinho do meio como a virtude. É muito mais fácil eu errar e pecar pelo excesso e pela falta do que estar no meio. Quando eu coloco no meio, eu sou uma pessoa virtuosa para o Aristóteles. E aí eu quero que vocês tentem usar essa metáfora do dardo para vocês aplicarem em tudo que estiverem fazendo. Vamos dar um exemplo. Pô, professor, eu fiz um simulado aí, estava fazendo uma redação e, putz, estou escrevendo ainda meio que mal, eu não tô acertando muitas questões de múltipla escolha. Por quê? Geralmente você está pecando pela falta de estudo.
Então, vamos lá. Para o Aristóteles, eu só consigo atingir a felicidade quando eu pratico o bem. Mas o que é o bem para Aristóteles? É tudo aquilo que algo tende, né? No teu caso, se você aprende, você é um bom aluno. Mas para você aprender, olha aqui, ó, existe um caminho. Você é um aluno. Você tem que percorrer um caminho. E aí é que tá. Como você vai aprender? Lembra que nós fizemos no início do ano a técnica de estudo junto com o professor Carlos, motivação? Então, como você vai estudar? Quanto você vai estudar é exclusivo teu. Às vezes você precisa estudar 4 horas, o teu amigo pode estudar meia hora, 1 hora, 2 horas, e ele vai absorver o conteúdo. Isso é relativo a cada um. Vamos dar um exemplo. 2 pessoas estão desnutridas. Uma criança e uma pessoa idosa. Quanto uma criança tem que comer para não estar subnutrida é diferente de uma pessoa idosa. Uma pessoa idosa tem um estômago maior, tem outras necessidades em relação a nutrientes. Então, ela vai ter que comer mais, vai precisar de mais tipos de nutrientes específicos comparado com a criança. O que eu estou querendo dizer? Que a criança comendo menos, ela vai chegar no meio termo diferente de uma pessoa idosa. O meio termo é relativo a cada um. Mas todos nós temos um meio termo. Isso que eu quero que você entenda. O médico, para salvar vidas, ele vai ter que usar um meio termo. Se você chegou lá com uma febre de 39, 40 graus, ele vai ter que dar uma dose muito maior de um medicamento para baixar a tua febre, comparado com uma pessoa que chega com 38 de febre. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele vai ter que medir o meio termo. Olha como é que tudo no mundo, eu posso aplicar a regra do meio termo. A ética do meio termo, ou do justo meio, ó, justo, apertadinho, olha aqui, justo meio. Justo meio. E esse é o conceito mesmo. Cai na prova, quando fala de ética de Nicômaco, quando fala sobre a ética de Aristóteles, eles vão falar sobre o meio termo. Então, a virtude, ó, cadê aqui a minha seta? Quando eu falo em virtude, está falando do justo meio. Eu não posso pecar pelo excesso nem pela falta. Vamos falar de pandemia? Vamos falar de política? Vamos. Tem a ver com ética? Claro, claro. O que o governo está discutindo hoje? O Bolsonaro está dizendo que tem um excesso. Não, ó, a gente não precisa de dar um knockdown, não precisa de fechar todas as empresas, vamos abrir, vamos pecar um pouquinho pela falta. O ministro está falando, não, nós estamos no meio termo, nós estamos já no justo meio. Quando a gente está fechando as empresas que não são necessárias para os atendimentos emergenciais, vamos deixar só postos de saúde abertos, farmácia, aviário, vamos deixar supermercados abertos. Então, qual que é a briga do governo? É de saber onde que está o meio termo. Senhor, mas como é que eu sei que eu estou no meio termo? Qual é a atitude política correta que o governo sabe? É a ciência. Por exemplo, se eu sei que está morrendo muitas pessoas depois que eu afrouxei o isolamento, significa que eu pequei pela falta de política social, ou melhor dizendo, falta de política pública na área da saúde. O que nós estamos discutindo hoje? Quem viu a live que o senhor fez? O que estava acontecendo? O estado mínimo significa o quê? Quando eu crio uma PEC 241, uma PEC 55, que congela por 20 anos investimentos em saúde e educação, então eu diminuo o dinheiro que vai para o SUS. Eu estou pecando pela falta de investimento na saúde. E isso não vai trazer felicidade. Estão conseguindo entender? Eu acabei de aplicar Aristóteles no mundo de hoje. Dança, dança, gatinho. Eu não sou Faro, mas sou Rodrigo. E aqui você se atualiza e aprende. Aqui não tem nada decorado, tudo é improvisado. Aguinha, aguinha, aguinha. Um brinde à nossa filosofia. Isso que eu estou falando para vocês, eu duvido. Eu desafio algum professor, algum vídeo, vocês procurarem na internet, que tenha mostrando uma análise de toda a situação que envolve a saúde pública no país,
e as medidas políticas que estão sendo tomadas a partir da ética aristotélica não existe. Não tem nenhuma interpretação em relação a isso. Então, é exclusivo. Você pode usar Aristóteles para tudo, qualquer coisa. Eu até acho, pessoalmente, que se você usar Aristóteles, eu acho muito mais fácil do que você usar o Marx, tá? Mas depende muito do que é fácil para você. Lindos, alguém entendeu isso que eu coloquei? Sim. Tem alguém que não entendeu? Pergunte. Ficou claro alguma coisa? Então vamos supor que eu pequei pelo excesso, tá? Eu dei um remédio em demasia para um paciente. Eu diminuo a dose. Eu faço o exame, eu vi que essa pessoa ficou intoxicada, ficou com muito efeito colateral, eu reduzo o medicamento. Se o remédio não está fazendo efeito, eu aumento a dose. Aí até chegar no meio termo. Tudo na vida é assim. Cara, senhor, eu quero ser feliz no amor. Nossa, cara. A ética aristotélica tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Qual que é o ingrediente certo para o relacionamento? Vamos falar de amor, vamos falar de amor. E quando eu falo de amor, eu fico todo emocionado. Música, porque hoje é sexta-feira. Vamos lá. Que música nós vamos colocar aqui? Deixa eu ver, tem tanta música. No fundo da grota, não. Cadê? Vamos pagodear, olha lá. Dança, gatinho, dança. Você sabe. Vamos ver o que o pessoal está falando no chat lá. Vamos dançar, vamos espantar essa neurose pandêmica. Vamos filosofar, vamos. Dança, dança comigo, dança. Não vou tirar, senão eu vou apanhar aqui, tá? Vou apanhar e daí eu vou terminar de maneira forçada essa live aqui, não é o caso. Beleza? Opa, joguem dinheiro aí, estamos precisando, tá? Então, é o seguinte, o que eu estava falando? Dá para aplicar em várias situações. A gente está falando de relacionamento, o senhor falou brincando aqui, mas existem psicólogos de casais, terapias de casais. E muitas vezes o psicólogo aplica a ética aristotélica e não sabe. Então, o grande problema do relacionamento é o quê? Geralmente, quando as mulheres se queixam, às vezes vem aluno falando, professor, eu perdi o meu grande amor. Ela me abandonou. O que eu faço para reconquistar a minha alma perdida? A minha cara metade? Aí eu começo a ouvir o caso e começa a começa a vir na minha cabeça toda a brincadeira que eu tive com a minha prima, né? E aí, é claro que a ética aristotélica começa a vir e eu começo a perceber que, às vezes, o que leva ao término, que não é universal, mas fala que eu discuto. Terapia agora, casos de família. Casos de família. No programa de hoje, um casal que se separou porque faltou, pecou pela falta de amor. Geralmente o relacionamento termina por falta de respeito, por falta de amor ou por excesso de ciúme, excesso de controle. As compulsividades, que são transtornos psicológicos, ocorrem pautado pelo excesso, velho. Então, o que você tem que saber? E aí o diálogo entre o casal é muito importante. Vocês têm que ouvir o casal, por isso que DR é legal. Porque às vezes você acha que não está sufocando a pessoa, mas está. Então, cada pessoa tem um meio termo. Às vezes você é super protetor da pessoa, mas para ela está o quê? Sufocando. Então depende do signo. A primeira coisa para você se relacionar tem que saber o signo. Claro, filosofia, astrologia e filosofia, eu uniria, então, olha, estou dando uma aula de astrofilosofia, o quê? Eudaimônica. Nossa Senhora! Qual que é a aula que estão tendo hoje? Astrofilosofia
eudaimônica. Puta, que foda, hein? Duvido que existe no YouTube alguma coisa sobre isso. Então, nós estamos criando uma nova área do saber. É uma área intermediária entre a ciência e o esoterismo. Então, astrofilosofia eudaimônica, porque então, tanto a astrologia quanto a filosofia são caminhos para levar vocês à felicidade do amor, meus lindos! Coisa linda! Então, acho que vocês conseguiram compreender aí, né? A gente sempre tem que evitar o excesso e a falta. Como que eu faço? Eu uso a razão. Então, fiz a primeira prova ali, o primeiro simulado. Fui mal. Putz, por quê? Pequei pela falta. Deixei de estudar determinados conteúdos. Então, esses conteúdos que eu deixei de estudar, eu refletindo, posteriormente eu vou ter um outro hábito no futuro para que eu consiga, então, o quê? Chegar no meio termo. Lembra que eu falei para vocês, na nossa aula, lá no atual ainda, que eu falei que o aluno que tirou a maior nota foi o aluno que tirou a maior média geral na federal. O que ele fez? Ele falou que o sucesso dele se deu entre uma rotina de estudos e o quê? Para compensar isso, relaxamento, descanso, atividades lúdicas. Então, é o meio termo, não é estudar 10 horas por dia. É o equilíbrio, a virtude. Ele conseguiu chegar no meio termo. Olha lá. Exatamente, ó. Deixei de estudar alguns conteúdos, estudei outros em excesso. Preciso achar o meio termo entre todos. Exatamente isso. Uma pessoa feliz é uma pessoa equilibrada. Quando você come bem, quando sai do restaurante, quando você come bem, significa não que você comeu tudo, estufou o estômago. Você tem que sair com um pouquinho de sensação de o quê? De vazio do estômago, para conseguir, né, fazer com que a tua digestão flua de maneira natural. Então, em relação ao conteúdo, é a mesma coisa. Por isso que vocês têm que fazer simulados, fazer atividade. Os conteúdos que vocês dominam, beleza. O que é o termômetro do meio termo? São as atividades avaliativas, as questões de vestibular que vocês têm na apostila. Não esqueçam de fazer isso. Isso é muito importante. Senão é igual você andar igual bêbado. Né? Lembra o caminho aqui? Ó, se você está numa estrada, vai andando, vai andando, vai andando. É a mesma coisa que você estudar, estudar, estudar e não ter um termômetro que consiga frear ou redirecionar vocês no sentido de perceber onde que você deve parar e onde que você deve intensificar. O que seria um GPS para vocês? É o próprio exame, tá? Beleza? Aqui, meus lindos, é uma tabela de alguns valores. Ó, o meio termo, aqui está a virtude. Todos esses... Ops, deixa eu subir ali. Aqui, desculpe, não é o meio aqui. Ó. Aqui estão as virtudes. Aqui o excesso desses valores e aqui o vício por falta. Tá bom? Então, o que é coragem? É o meio termo entre a pessoa que é destemida, que tem temeridade, e o covarde. Então, numa guerra, se eu não sei o que é ser corajoso, cara, eu perco uma guerra. Se o general... E isso daí tem numa obra de Platão, onde o personagem é o Sócrates. O Sócrates pergunta, o que é coragem para um general? O general não sabe. Então, coragem é o meio termo. Às vezes eu recuar, eu sou corajoso. Quando eu recuo e cerco o meu inimigo, eu estou recuando para quê? Ou o que um time de futebol, quando ele joga no contra-ataque, ele recua para atacar. Ele não está sendo covarde. Então, o que o professor está querendo dizer? Os princípios, a ética é muito importante para a gente conseguir ser feliz nesse sentido. Se um bombeiro não saber o que é coragem, ele está lascado. Está lascado. Então, aqui tem algumas tabelas que tem no livro Ética a Nicômaco. Beleza? Certo? O Aristóteles também usa isso para compor a sua obra A Política. A obra A Política dele é uma obra muito importante. Lembram lá Platão?
Para o Platão, uma sociedade é ideal quando os mais sábios, quando os mais capazes, aqueles que estudaram e têm, a partir de 50 anos, a alma de ouro, não é qualquer um, para o Platão. Tem que ser apenas os almas de ouro, de preferência filósofos para governar. O Aristóteles não acredita nada disso. Na obra política, o Aristóteles diz que, claro que ele não está dizendo que mulheres, que escravos, somente os cidadãos. Quem são os cidadãos? São homens maiores de 18 anos, que não sejam escravos, que não sejam estrangeiros. Né? Todos aqueles pré-requisitos, eles podem ser, então, Aristóteles concorda, podem ser políticos. Quem que pode governar? O Aristóteles ele é muito mais democrático, mas não democrático no nosso sentido. Ele é muito mais flexível do que Platão. Platão tinha uma concepção política mais rígida na obra República. Então, o Aristóteles ele vai dizer que não importa quem governa, o que importa é que defenda o bem comum. Então, hoje, nesses problemas políticos aí, como que você poderia usar para desenvolver uma redação sobre política de saúde, Aristóteles? Já falamos o que a gente pode usar Aristóteles na obra Ética Nicômaco e na obra Política. Será que o governo está defendendo o bem comum? Quando ele prioriza abrir o comércio, ele está defendendo o bem comum? Está defendendo uma parte do empresariado que vai se beneficiar com a mão de obra que está sendo utilizado e está sob risco de morrer. Então, quando eu priorizo a saúde, eu priorizo o bem comum. Eu priorizo não só as pessoas que estão mais vulneráveis, que são os trabalhadores que pegam ônibus, que estão em aglomeração, que elas são a faixa etária, não só a faixa etária em termos de idade, mas a classe social que mais está em risco, do que a própria elite, que muitas vezes o chefe não precisa ir trabalhar, ou se ele vai para a sua empresa, ele vai de carro. Então, quando eu penso na saúde, eu penso no bem comum, porque eu não só priorizo a vida, sobretudo daqueles que estão mais vulneráveis, como eu penso também no emprego. E se eu penso em emprego, eu estou pensando em todos. Então, pensar no bem comum é priorizar a saúde. Não estou dizendo que eu tenho que deixar de lado a questão econômica. Estou dizendo muito pelo contrário. Estou dizendo que para eu pensar no emprego, primeiro eu tenho que pensar na saúde. E a saúde sobrepõe o trabalho. Porque sem saúde você não pode trabalhar. Sem a vida você não tem o quê? Condições para trabalhar. Então, um princípio ético que a vida ela sobrepõe o trabalho nesse momento. Mas pelo fato de ela sobrepor, não é que eu estou pensando apenas na saúde e esquecendo o trabalho. Então, do ponto de vista de Aristóteles, eu só pratico um bom governo quando eu defendo o bem comum. Quando eu não defendo o interesse dos mais ricos ou o meu interesse individual. Então, quando eu não crio uma política para me beneficiar, para atender os mais ricos, eu estou defendendo o bem comum. É assim que deveria pensar um governante que age com base em princípios éticos. Lindos, o que vocês têm que entender? Que o Aristóteles ele vai unir a amizade com a justiça. Um governante só pode ser justo. O que é justiça? Pensar no bem comum. Eu só posso pensar no bem comum se eu for amigo. E ser amigo não é entender o que é amizade. Para o Platão, basta eu compreender o que é amizade para ser amigo. Para o Aristóteles, não. A amizade é um hábito. A prática de ser amigo me torna amigo. E o que é amizade? O que é amizade? Amizade é você compartilhar de ideias comuns, você desenvolver a empatia. Quando eu sou capaz, eu, enquanto ministro da Educação, desculpe, enquanto ministro da Saúde, de entender a dor de uma pessoa que usa o SUS, quando eu entendo o problema das pessoas que mais precisam do SUS, eu sou amiga dela. E quando eu sou amiga dela, eu posso ser justo. Vou dar um exemplo. O que eu podia fazer, então, professor, para melhorar a política de saúde no país? Para, em momentos de pandemia, atender o maior número de pessoas possíveis. Porque com o Estado mínimo, com o Estado neoliberal, a gente reduz a política de investimento do SUS, reduz o número de leitos e, consequentemente, morre o maior número de pessoas, porque são os mais pobres, os mais necessitados. E se o Aristóteles diz que eu tenho que pensar no bem comum, é claro que dentro do nosso contexto brasileiro eu tenho que ampliar o investimento na área de saúde.
Claro que isso tem a ver com o bem comum, mas eu só consigo isso se eu for amigo. Olha aqui, Windows, eu vou até grifar isso, velho. Eu vou até grifar, cadê você? Cadê você? Cadê você aqui? Amizade. Olha que lindo. Olha lá. Amizade. Então, sugestão, o que o professor colocaria? Os políticos, se eu quero ser ministro da saúde, eu tenho que usar o SUS. Se eu sou ministro dos transportes, eu tenho que usar o transporte público. Se eu sou ministro da educação, eu tenho que usar a educação pública. Se o meu filho está numa rede privada, como que eu posso conhecer os problemas públicos? Se eu sou um agente público, meu filho tem que fazer uso daquilo que é público. Estão conseguindo entender? Eu não consigo me colocar no lugar do outro se eu não vivo o problema do outro. A amizade é uma questão prática. É isso que Aristóteles está dizendo. Então, eu já estou dando subsídios para vocês colocar enquanto elemento. Quase todas as redações, para não dizer todas, para não generalizar, toda generalização é burra, mas para não dizer todas, quase todas você pode usar política. Então, Aristóteles trabalha ética e trabalha política. Escolha um filósofo e aplique essa teoria. O professor tem esse vídeo no canal, quem quiser rever, está bem curtinho, tá? Tem tanto a ética nicômaco do Aristóteles quanto a política de Platão. Está bem resumidinho, 10, não passa de 15 minutos cada vídeo. Beleza? Então, para o Aristóteles, eu só consigo ser justo quando eu sou o primeiro amigo. Então, é isso aí. Vamos apagar aqui, então. Vamos apagar. Maravilha. Vamos voltar aqui, tirar essa bolinha. Maravilha. O que para Aristóteles é justiça? Olha lá. Aí que é muito importante para vocês entenderem. Até uma discussão muito interessante hoje, que a direita entende justiça num sentido e a esquerda entende num outro sentido. O que é justiça distributiva? Ó, cada uma das pessoas vão ter de maneira igual a mesma política pública, digamos assim. Ó, para que haja justiça na distribuição de algo, é preciso distribuir igualmente entre os que forem iguais. A justiça distributiva para Aristóteles é dar aos iguais a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo. E isso é muito importante. Para os escravos não podiam naquela época, para o Aristóteles, eles não podiam exigir liberdade. Entre os escravos, eles teriam as mesmas condições entre eles. Não posso privilegiar um escravo em detrimento do outro. Isso não é justiça. Então, entre os livres, todos os livres deveriam ter as mesmas condições. Vamos dar um exemplo. As cotas seriam bem entendidas por Aristóteles. Por quê? Porque eu estou tentando compensar, então, a cota. Quem que tem direito à cota? Aluno de escola pública e pessoas que se declararem afrodescendentes. Então, por uma questão histórica de exclusão, o negro e as pessoas de uma condição econômica de uma classe desfavorecida, a gente viu com Marx, elas estão aqui, ó, no subterrâneo da sociedade. E os demais estão acima. Então, eu não posso fazer com que todo mundo concorra de maneira igual. Os ricos vão fazer federal, os pobres também. Os ricos não precisam de conciliar o trabalho com o estudo. O pobre tem. Quem que tem mais condição de passar? Então, eu não posso tratar de maneira igual os desiguais. Então, quem que tem que ter uma condição maior, que seria privilégio, né? Segundo a direita, trata isso como privilégio, mas não é. É o quê? Isso chama-se equidade. É tratar de maneira igual os desiguais. Então, por que existe a Lei Maria da Penha? Ai, mas não tem lei Homem da Penha. Ô, bobinho. Por quê? A maior parte de taxa de violência doméstica é de homem contra a mulher. Claro, tem agora aí, esse período de quarentena, aumentou as separações, né? Segundo o nosso presidente, nós temos que voltar ao mercado de trabalho a partir da semana que vem para diminuir a violência doméstica.
Então, todos aqui estão autorizados por decreto meu a voltar aos seus recintos de trabalho. Brincadeira. Voltando. Então, por que a lei que protege a mulher e quem critica o feminismo vai dizer o quê? Ah, mas a mulher tem mais privilégio. Você pegar, por exemplo, deixa eu lembrar o nome. Tem um pessoal aí do movimento do MBL que trabalha com umas falácias. Entre elas, eles vão pegar alguns dispositivos legais para mostrar que a mulher tem mais privilégio. Digamos assim, que a mulher tem privilégio e o homem não. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Então, mas por que isso ocorre? Porque, na realidade, a mulher é muito mais agredida do que o homem. Então, a lei do feminicídio coloca a lei muito mais uma lei muito mais acentuada em relação às penas para o homem que pratica o feminicídio. Por quê? Porque a mulher é mais vulnerável nessa relação. Deu para entender? Então, pelo fato da mulher estar numa condição inferior, mais frágil, a lei, quando ela protege mais a mulher, não é que ela coloca a mulher no sentido de privilégio, muito pelo contrário. Porque quem mais sofre com violência é a mulher. Então, isso que ocorre para a mulher é por quê? Porque a mulher está numa situação de desprestígio ou de desfavorecimento em relação ao homem. Então, aqui é um conceito de justiça muito importante do Aristóteles. Beleza? Lindas, meus lindos. Olha aí, ó. Forma ideal de governo para o Aristóteles. Dê uma olhada aí. 3 formas boas o Aristóteles coloca. 3 são ideais. Estão olhando aqui? Aqui o critério de valor. Então, elas são boas, as 3 aqui. E as 3 são ruins ou corrompidas. A corrupção, para você dizer que uma forma de governo é ruim, é corrupta, o que você tem que avaliar? Avaliar. Elas só são boas se eu defendo o bem comum, e elas são ruins se elas defendem o interesse particular. Então, vamos lá. Formas boas. Tem as formas boas, que é onde um governa defendendo o interesse de todos, é boa. Quando alguns governam pensando na maioria, alguns, ou os melhores, governam, os mais sábios, os mais bem-nascidos, dependendo do critério, mas onde alguns governam e defendem o bem comum, ele chama de aristocracia. Quando muitos governam e defendem o interesse de todos, é politeia. Aristóteles, ele vai dizer que tanto a monarquia, quanto a aristocracia, quanto a politeia, quando alguns ou muitos governam para o bem comum, isso é uma forma boa, uma forma ética. Vocês estão conseguindo entender que a ética de Nicômaco é a base para a política? Não tem como entender política sem ética? Esses são os temas que vai cair no Enem, em qualquer redação. Ética e política, não esqueçam. Se você entendeu Aristóteles, velho, só ele, o ideal é que você pegue ele e mais algum filósofo ou sociólogo para dar um incremento bacana. Mas o Aristóteles eu acho que é um dos mais importantes, porque ele consegue trabalhar tudo aquilo que o Enem quer que você absorva enquanto competência. Beleza? O que é a tirania? É quando, por exemplo, uma ditadura é uma tirania, onde uma pessoa está no poder, onde ele defende o seu próprio interesse. Quando os mais ricos, né? Que aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual é a forma de governo que impera no Brasil? Vocês podem falar mais de uma. Quero que vocês pensem aí. A oligarquia, que seria um grupo de pessoas, alguns, que governam defendendo o interesse de alguns. Ou dos mais ricos, ou dos mais nobres, e aí vai. Democracia, né? Que seria a maioria governando para os mais pobres. Para o Aristóteles e para o Platão, a democracia é uma forma corrompida. Olha a pegadinha do Enem, já teve questão do Enem nesse sentido. Platão e Aristóteles demonizam a democracia. Democracia é um lixo para eles. Professor, por quê? Porque
transforma-se numa demagogia. Os mais pobres no poder, ou a maioria no poder, que vai defender os mais pobres, eles vão defender parte da sociedade e não todos. É como se fosse um populismo hoje, vamos dizer assim, tá? Isso é uma linguagem mais moderna, meio que anacrônico eu falar isso, mas só para vocês entenderem o que seria a democracia na visão do Aristóteles. O que seria hoje? O Brasil seria uma mistura do quê? Como vocês avaliam a forma de governo hoje? Isso é uma reflexão. Para o Aristóteles, a forma que ele tem brilho nos olhos é a politeia. Quando muitos estão no poder e defendem a maioria, então seria aquilo que a gente chama de república, né? Então, quando a maior parte da população sente-se representada pelos seus governantes, quando as políticas públicas atendem o anseio da maioria, então ela está defendendo essa forma de governo, o bem comum. Então é isso que o Aristóteles defende. Lindos, encerramos por aqui o conteúdo. Vamos para a nossa atividade? Todo mundo está preparado para a atividade? Sim, professor. Então, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Podemos abrir a nossa apostila? Qual é a página? 224, módulo 4. Que eu vou abrir aqui a minha apostila virtual. Abram a página 224. Cadê aqui? Beleza. Pura. Maravilha. Glória. Página 224. Churururu. Churururu. Vamos lá. Desce, 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 desce. Módulo 3. Módulo 4. Todo mundo está na página? Todos estão na página 224. Vamos fazer a 61, meus lindos? 61, não sei se eu não cheguei a explicar para vocês. Mas eu vou explicar agora, tá? Que é um pouquinho da metafísica dele. Vou explicar. Deixa eu tirar esse indicativo aqui. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Essa questão eu expliquei para vocês, mas eu vou explicar agora no enunciado aqui, tá bom? Que eu preferi ali me dedicar mais àquilo que cobram nos vestibulares e no Enem. Vamos ver o que alguém tem para falar aqui. Não está aparecendo para vocês? Deixa eu ver aqui então. Apareceu agora? Apareceu agora, meus lindos? Vê se apareceu agora. A questão. Kátia, apareceu? Eu vou... Ah, tá. Beleza. Então eu vou tirar aqui. Agora vai aparecer, quer ver? Ó? Vamos lá. Apareceu, né? Foi agora? Mandem lá para o prof. Se foi. Foi, né? Estão conseguindo acompanhar? Apareceu? Kátia, deu agora ou não? Eba, beleza. Obrigado, hein? Joia. Meus lindos, então eu vou falar um pouquinho sobre a metafísica de Aristóteles. Então, o Aristóteles também, mesmo ele não sendo um filósofo medieval, ele já antecipou uma grande questão filosófica da Idade Média, que vai ser retomada, sobretudo, por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai racionalmente explicar a existência de Deus. Para Aristóteles, então, como a gente viu, né, que a semente ela gera uma árvore e essa árvore gera uma outra semente e a semente gera uma outra árvore, ele vai mostrar a mudança de tudo isso que existe.
Mas tudo que se move, tudo no mundo está em movimento, tudo está no seu devir, em processo de transformação, tudo que move é movido por uma coisa. Então, por que nós existimos? Porque existe algo que nos moveu, nossos pais. Nossos pais existem porque foram originados pelos nossos avós. Nós vamos estipular uma causa primeira para tudo isso que existe. Para o Aristóteles, a origem de tudo isso que existe se dá pelo conceito de primeiro motor imóvel. O que é o primeiro motor imóvel? É tudo aquilo que move e não é movido por ninguém. O primeiro agente, o primeiro ser que moveu tudo isso e não foi movido por ninguém, que sempre existiu, a primeira causa incausada é Deus. Tá bom? Só para você entender. Então, a metafísica de Aristóteles parte de um primeiro motor. O que para a ciência é o Big Bang, que deu origem ao universo, o Aristóteles vai chamar então de primeiro motor imóvel. Então vamos lá. Uma questão da UFO de Minas Gerais. Citação da obra Vivendo a Filosofia, do professor Gabriel Chaleta de São Paulo. Vamos lá. Segundo Aristóteles, tudo tende a passar da potência para o ato. Tudo se move de uma para outra condição. Essa passagem se daria pela ação de forças que se originam de diferentes motores, isto é, coisas ou seres que proveriam esta mudança. No entanto, se todo o universo sofre transformações, o estagirista, porque Aristóteles nasceu na cidade, vivia na cidade de Estagira, afirmava que deveria haver um primeiro motor. Certo? Então, a transformação, então, potência é a mudança de um estado para aquilo que ele vai se transformar em ato. Então, isso ele explica a relação de ato e potência pela questão do primeiro motor imóvel. Tá bom? Na base de seus conhecimentos e no texto acima, assinale a alternativa que contenha duas características do primeiro motor. Quais são as duas características do primeiro motor? O primeiro motor é aquilo que os medievais vão chamar de Deus. Perceba que na Idade Média, eles só vão trocar o conceito praticamente. A ideia de Deus já foi desenvolvida pelos pré-socráticos, por Platão e Aristóteles, e, é claro, também pela mitologia grega também. Então, para quem quiser entender mais sobre esse assunto, se Deus existe ou ele foi criado, e é uma provocação, claro, uma perspectiva histórica, filosófica, dê uma olhada no canal do professor que tem um vídeo sobre isso. Bem interessante mesmo, tá? Vamos lá, questão alternativa A. O primeiro motor é imóvel. Caso contrário, alguma causa deveria movê-lo e ele não seria mais o primeiro motor. É imutável porque é um ato puro. Então, eu vou já dando uma resposta para vocês, porque eu não expliquei antecipadamente essa questão. O primeiro motor é imóvel. Então, ele não se movimenta, mas gera um movimento em outros seres. Então, caso contrário, alguma causa deveria movê-lo. Não. Para Aristóteles, nenhuma coisa faz com que ele se mova. Ele existe por causa própria. Ele sempre existiu. Para os gregos, não existe criação do universo. O mundo sempre existiu. Então, Deus, para Aristóteles, sempre existiu. Aquilo que nós chamamos de Deus. Mas é aquilo que ele chama de primeiro motor imóvel. Por que primeiro motor? O motor é aquilo que move, mas não é movido. Ele cria a condição para que exista outras coisas, mas não foi gerado por ninguém. Ele não se move, mas ele move outros seres. Isso é o primeiro motor imóvel. B. O primeiro motor é imóvel, mas não imutável. Se ele não é imutável, significa que ele muda. Está errado. C. O primeiro motor é imutável, mas não imóvel. Está errado também. D. O primeiro motor não é imóvel, nem imutável. Pois isto seria um absurdo teórico. Para Aristóteles, o primeiro motor é imóvel, imutável como um todo. A D está errado. Qual que está certo?
Acho que eu confundi vocês aí, de propósito. Qual que é a alternativa correta? Eu falei que ele é imóvel. Não é todas que está errado, tem uma que está certa. Erickson, a C você acha que está certo? Ó, o primeiro motor é imutável, tá certo. Mas ele não é imóvel. Quando eu digo que ele não é imóvel, eu estou dizendo que ele é móvel. Que ele se move, que ele o quê? Que ele se movimenta. Olha a contradição. Se ele é imutável, se ele não muda, eu não posso dizer que ele não é imóvel. Consegue entender? Olha a contradição. Se A é igual a A não pode ser B. Se a gente fosse usar um princípio lógico aqui da não contradição. A alternativa é A. Por quê? O primeiro motor é imóvel. Então, Deus não se movimenta. Ele não foi girado para outro ser, então ele não se movimenta. Ele sempre foi o que é. Caso contrário, alguma coisa deveria mover. Se eu disser que o primeiro motor, Deus, ele é móvel, ele se movimenta, eu tenho que dizer que alguém gerou Deus. Alguém movimentou Deus. Alguém criou Deus. E se alguém criou Deus, Deus não é Deus. Porque Deus, para ser Deus, ele tem que se bastar a si próprio. Isso é uma questão metafísica. Você consegue compreender? A ideia que nós temos hoje, moderna, que sofreu essa influência aí pela Idade Média, e a Idade Média releu Aristóteles e Platão, isso quem desenvolveu foi Aristóteles, essa concepção de Deus. Então Deus, ele gera todos os seres, mas não foi gerado por ninguém. Você consegue compreender isso? Então a alternativa correta, aqui é um pouquinho mais chato, mas é A. Beleza? Mas muito bem, tem que perguntar mesmo, tá? E o mais importante, eu sugiro que vocês façam, não só saber por que tal alternativa está certa, mas, sobretudo, saber por que as outras estão erradas. Tentem mudar a maneira de vocês desenvolverem o raciocínio em relação às questões de múltipla escolha. Vou dar um exemplo. Pegue lá uma questão de filosofia e vejam quais estão erradas e tentem justificar para vocês por que está errado. Então, a B está errado. Tenta explicar por que está errado. Coloca lápis lá na apostila por que está errado. Por que a C está errada? Por que a D está errada? Tentem fazer isso. Vamos para a próxima? Quero todo mundo gabaritando agora, hein? Essa aí nós estudamos. Vamos para a página 224, questão 63, do ladinho direito. Ladinho direito. Aqui, ó. O El. Olha o El aí, hein? O El. 63. Estudamos isso, hein? Teoria das quatro causas. Vamos lá. A obra metafísica de Aristóteles. Leia o texto a seguir. Vamos ler, prof. Tamo junto. Junto e misturado. Vamos lá. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é uma das causas primeiras. Pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Então, a causa primeira de todas as coisas é o motor imóvel, que a gente viu ali. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. Então, a partir do primeiro motor imóvel, então Deus criou tudo isso que existe. Todos os seres, né? Todos os seres são substância para o Aristóteles, lembra? Toda substância tem essência e tem acidente. Tem algo que não muda, tem algo que muda. É feito por uma matéria e tem uma forma. Para as coisas transformarem naquilo que elas vão ser, em potência, e vão se transformar em ato, e de potência para ato, de ato para potência, e aí vai essa transformação, se dá a partir da teoria das 4 causas. Isso que ele quer saber. Olha lá. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa, substância e essência. Estudamos isso. O porquê reconduz-se, pois, à noção última, e o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe
é precedente. É o fim para que o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda a geração do movimento. Então, para que as coisas mudem, se alternem, ele vai desenvolver, então, a teoria das 4 causas. E eu vou pegar para vocês de novo aqui o nosso slide. Cadê o slide? Eu acho que vocês não estão vendo o slide. Eu vou passar para o slide aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês estão enxergando o slide? Não, Não? não. Deixa eu ver aqui como que eu faço para vocês. No slide, eu estou com o slide aberto aqui, mas eu não estou conseguindo fazer vocês voltarem na teoria das 4 causas. Deixa eu me achar. Agora apareceu o slide. Beleza, obrigado, Kátia. Vamos lá, ó. Teoria das 4 causas. A pergunta se refere justamente a explicar o que são as 4 causas. Geralmente, quando fala sobre a metafísica de Aristóteles, ele vai falar sobre a teoria do ato e da potência. Que para uma coisa se transformar naquilo que ela vai ser, eu preciso, então, entender quais são as 4 causas. É isso mesmo. Então, voltando lá na nossa questão, cadê as questões? Todo mundo está nas questões aí? Apareceu as questões para vocês? Sim. Voltou? Beleza. Ó, vamos então para a pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras. Quais são as 4 causas que nós vimos lá? Segundo o texto. Vamos lá. No primeiro, ó, entendemos por causa a substância e a essência. Então, onde que ele fala sobre a essência? Vamos ver se alguém respondeu ali. Vamos ver as alternativas. É na formal? Olha lá, hein? Tem mais alguém que vai com a Kátia na formal? Então, a essência é a forma. A forma ela vai denotar a essência, então, da coisa. Lembra que eu dei o exemplo da estátua da mulher? É pela forma da mulher que eu sei qual é a essência daquilo que eu estou representando. Vamos ver. Professor, eu não sei se a primeira é a formal. Vamos para a segunda. Qual que é a segunda que ele coloca lá a característica? Então, vocês acham que a primeira é a formal. Então, a segunda causa é a matéria. Se a segunda é matéria, a segunda causa tem que ser a causa Material. material. Quais são as alternativas que apresentam como segunda causa a material? Temos a alternativa B e a C. Então, só pode ser a B e a C. Beleza, professor, estou em dúvida ainda. Vamos para a terceira causa. Terceira causa é do movimento. Qual é a causa que fala sobre o movimento? O que dá movimento? O que faz com que as coisas mudam é a causa Eficiente. eficiente. E a única alternativa que tem como causa eficiente, sendo a terceira, é a C. C. Glória, seus lindos. Fácil. Eu quero que vocês, ó, beijinho no ombro das inimigas, que elas caiam de recalque, que vocês vão gabaritar em filosofia, em sociologia. Glória. Vamos para a próxima, vamos ver aqui. Vamos para uma que fale sobre a ética Nicômaco. Vocês vão dar risada dessa alternativa. Qual que é ela? Porque essa sempre cai quando fala sobre a ética a Nicômaco. Aqui, ó. A 62. Eu duvido que alguém vai errar 62. Vocês vão escrever no chat qual é a alternativa correta.
Você vai escrever, velho. Aqui, ó, 62. Vocês vão dar risada. Se vocês dominarem os conceitos de cada autor, vocês vão saber responder. Você não precisa nem de ler o texto para responder. Mas por respeito ao autor, para não criar uma animosidade, para que a gente não olhe ele com um olhar de chacota, vamos respeitar o autor que fez essa pergunta aqui. Cadê 62? O El. Olha que coisa fácil que é o vestibular, gente. Não riem, respeite. Vamos lá. Não é do El, desculpe. Ah, é da UEL, que eu estou na 61 aqui. Volta, aqui, ó. UEL. Página 224. UEL. Leia o texto a seguir, que é uma citação da Ética Nicômaco, do Aristóteles. Abre aspas. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha. E consiste numa mediana, ó, justo meio, meio termo, equilíbrio. Mesma coisa. Isto é, a mediana é relativa a nós. Cada um tem o meio termo. É relativo, não é universal. O teu meio termo para tomar remédio é diferente do que para uma criança, do que para um idoso, do que para uma outra pessoa que esteja na tua faixa etária. Tudo é relativo, o meio termo para cada um. A qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de uma sabedoria prática. Então, a ética de Aristóteles, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que depende de uma reflexão racional. Eu tenho que agir sim, porque tem a ver com a sabedoria prática. Eu só sou sábio e sou virtuoso quando eu pratico. Não adianta eu saber. Para eu ser amigo, não adianta eu entender o que é amizade. Eu tenho que praticar a empatia. Tenho que me colocar no lugar do outro. Então, o que ele está dizendo? Depende sim da prática, mas depende de uma escolha mediana. Eu tenho que usar a razão para tentar identificar por meio da minha escolha o meio termo. Vocês só vão ser profissionais de excelência quando tudo que vocês fizerem forem de maneira equilibrada. Certo? Então, é isso que ele está dizendo. Né? Apenas aquilo que nós já havíamos visto anteriormente. Então, lá do lado superior, na parte direita da página 224, está as alternativas. Isso. Não tem mais aqui. Deixa eu subir mais aqui. Isso. Mas vamos primeiro aqui. Aqui, ó. Isso. Com base no texto, nos conhecimentos sobre a situada ética Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética. Está perguntando sobre a virtude. Para eu ser virtuoso, lembra do esqueminha que eu fiz lá? A virtude está no meio termo. Lembra lá da nossa brincadeira de criança, do dardo, meio termo. Eu só sou virtuoso quando eu coloco o dardo no meio, o justo meio. Certo? O que é a virtude para Aristóteles? Reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. B, implica a escolha de que é conveniente no excesso, no excesso do que é prazeroso na falta. C, consiste na eleição de um dos extremos como mais adequado. Isso é, ou o excesso ou a falta. D, pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de suas preferências pragmáticas, ou daquilo que é mais prático. E baseia-se no que é prazeroso, mais prazeroso, em sintonia com o fato de que a natureza é que nos situa mais perfeitos. Vamos lá, coloca no chat qual é a alternativa correta. Enquanto isso, eu danço para vocês. Vamos lá. O que vocês acham? Fácil essa, hein? Fácil. Quanto vocês acham aí? Vou tomar uma aguinha. Música. Vai lá, vamos lá, dança.
A dança das sinapses nervosas. Vamos lá, todo mundo mentalizando a alternativa correta. Vocês vão gabaritar, vocês são fera. Mentaliza, fecha o olho, entra nessa vibe comigo, vamos lá. Eu vou gabaritar a prova de filosofia e sociologia na Federal, no Enem. Não vai ter para ninguém. Eu sou fera, eu sou demais. Voltando, vamos lá. Vou abrir aqui, cadê? Vamos ver o que se colocaram. Só 4. Ah, todo mundo vai na A? Sem sombra de dúvida. Vocês estão corretos. Por que vocês estão corretos? Ó, reside no meio termo que consiste numa escolha situada entre. O que é entre? Entre é o meio. O excesso e a falta. Não esqueçam que para o Aristóteles, para o Platão, para o Sócrates, a virtude é uma disposição racional. Cada um tem uma visão sobre o que é a virtude, mas o que eles têm em comum é que, para eles, para os filósofos clássicos, a virtude está na razão. Não está no prazer, como vai dizer Epicuro. Tá bom? Isso está muito claro. Jóia. Vamos fazer mais uma, meus lindos. Vamos agora para qual? Uma de política. Deixa eu ver. Vamos para 67. Página 225. Próxima página. Desce comigo, Rui. Desce, gatinho, comigo. Aqui do meu lado esquerdo, o El. Olha aí, hein? A UEL. 60 e... Não é 65, é 67, desculpa. Isso, lado direito. Tá? É UFO. Universidade Federal de Uberlândia. Então, Universidade Federal de Uberlândia. 225. Vamos lá. Ó, em primeiro lugar, é claro que com a expressão, abre aspas, ser segundo a potência e ato, indicam-se 2 modos de ser muito diferentes, em certo sentido opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo de não ser. Então, potência, por que ele é não ser? Porque ele não é ainda. Vocês, em potência, são universitários. Mas vocês não são universitários. Por isso, o não ser. Tá bom? Porque o potência é aquilo que vocês vão ser no futuro. Mas não são hoje no presente. Joia? Por isso, não ser. No sentido que, com relação ao ser em ato, o ser em potência é não ser em ato. Então, aquilo que vocês vão ser no futuro não é aquilo que vocês são no presente. Joia? Com base na leitura do trecho acima, em conformidade com a teoria de ato e potência de Aristóteles, assinale a alternativa correta. Ainda aqui sobre a teoria do conhecimento, tá? Qual é a alternativa correta? A. Para Aristóteles, ser em ato... Agora vocês vão pirar, hein? Ser em ato. Então, aquilo que é, não aquilo que vai ser. É o ser em sua capacidade de transformar-se em algo diferente dele mesmo. Por exemplo, o mármore, ser em ato. Em relação à estátua, que é o ser em potência. Para Aristóteles, ser em ato é o ser em sua capacidade de transformar. O ser em ato é uma coisa, o ser em potência é outra. Então já está contraditório aqui. B. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Tudo que possui matéria possui potencialidade. Então pode se transformar. É isso que ele está dizendo. Capacidade de assumir ou receber uma forma diferente, que tende a se atualizar, assumindo ou recebendo aquela forma. C. Para Aristóteles, o bem da verdade existe apenas o ser em ato. Então, não existe potência para Aristóteles. Está errado, né? D. Segundo Aristóteles, o ato é próprio do mundo sensível, das coisas materiais. E a potência se encontra somente no mundo inteligível. Aristóteles separa o mundo sensível do mundo inteligível? Muito pelo contrário, né? O Aristóteles ele vai associar a ideia de ato e potência. Para o Platão, sim. O que seria
O mundo sensível seria a potência, seria aquilo que está em transformação, seria a ilusão das coisas. E o mundo suprassensível, o mundo das ideias, seria aquilo que é em ato. Então, a alternativa correta é a B. Tá? A teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Só existe um mundo sensível para o Aristóteles. Só existe esse mundo, não existe dois mundos. O Aristóteles não é dualista, ele é monista. Mono, um. Existe um mundo. Joia? Ontem que nós vamos ver aqui uma questão sobre política. O El, número 70. Questão número 70. Mas vamos ver uma mais clara aqui, deixa eu ver. Vamos lá, última questão. Dê uma olhada na 73, uma questão do Enem. Já que eu estava falando ali, comentei com vocês sobre o conceito de democracia, né, para os gregos, por Aristóteles também. 73, página 227. Vou fazer essa porque essa é mais fácil, tá bom? Mas se alguém tiver dúvida em alguma outra questão também, sem problema. 75. 75. Aqui, ó. 75. O em. Ops, escapou aqui. (75)? Não é 75. Qual que eu tinha falado para vocês? 71. Perdão. Você falou 73, Rodrigo, do Enem. Desculpe, mas eu falei errado para vocês. Deixa eu ver aqui. E que eu tinha até grifado aqui, 73, né? Isso. 73. É que eu estava olhando para o 75. Joia. 73, lado esquerdo de vocês aí. Joia. Isto mesmo. Cravei aqui, ó. Joia. Enem. Ó, o Aristóteles na obra Política. Então, aqui, qual que é a ideia do professor, o critério para a gente fazer as atividades? Eu estou pegando uma questão sobre cada área do saber que o Aristóteles trabalha. Então, já vimos teoria do conhecimento, já vimos sobre ética, agora também sobre política. Vamos lá, então, com a citação da obra A Política, de Aristóteles. A utilidade do escravo é semelhante à do animal. Ambos prestam serviços corporais para atender às necessidades da vida. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. Olha como que na política cada um vai ocupar um espaço. Porque um serve para serviços braçais, para atividades laborais, outro para atividades intelectuais. Por isso que no começo ali, cada um vai se dedicar a uma área do saber. Continuando. O escravo tem o corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho, servil. Já o homem livre tem o corpo ereto, inadequado ao trabalho braçal, porém apto à vida do cidadão. Percebam que perfeição, se a gente for fazer uma... Não quero aqui viajar, mas dá para a gente usar muita coisa em redação aí. E eu não falei sobre a cosmologia, um pouquinho sobre física do Aristóteles. Para o Aristóteles, tudo que existe tem um lugar no espaço que tem que ser ocupado. Você só pode ser feliz e só existe perfeição quando as coisas ocupam o lugar que deveriam ocupar no espaço. Quando o papagaio papagueia, quando o gato mia, quando o cachorro late, ele está cumprindo a sua natureza. Quando, então, o escravo ele faz atividade braçal, ele é perfeito. Quando o homem livre ele consegue refletir sobre filosofia, sobre política, sobre questões que têm a ver com a vida pública, isso é perfeição. Cada um ocupa o seu lugar no cosmos. Mas isso não é igualdade. O conceito dele de justiça é diferente. É dar a cada um o que é seu de direito. Cada um ocupa o seu lugar na polis, na cidade. O escravo tem que ser escravo, o livre tem que ser livre. A mulher tem o papel dela dentro de casa.
Então, o conceito de liberdade também muda. Isso é muito importante se entender, mesmo não concordando. Mas vamos lá. O trabalho braçal é considerado na filosofia aristotélica como A. Indicador de imagem do homem no estado de natureza? Não esqueçam dos conceitos. Estado de natureza é um conceito dos filósofos contratualistas do século XVII e XVIII. B. O trabalho braçal na filosofia aristotélica é visto como a condição necessária para a realização da virtude humana? C. É uma atividade que exige força física e o uso limitado da racionalidade. D. Referencial que o homem deve seguir para viver uma vida ativa. Ou E. Mecanismo de aperfeiçoamento do trabalho por meio da experiência. O que é o trabalho braçal para Aristóteles? Meus lindos. Fácil. O que é? Isso é interpretação de texto. Ó, então, o escravo ele está dizendo no texto que tem desenvolvido muito bem a sua condição física. Né? Por quê? Porque ele pratica isso. Então, o que é o trabalho braçal para o Aristóteles? O que vocês acham? A, B, C, D ou E? Que ele compara daí com o homem livre, né? O que ele está dizendo? Eu sei que vocês vão se confundir entre duas alternativas aí. Mas a alternativa correta é a C. Vamos ver se acertaram? Vocês colocaram a A? Indicador de imagem do homem no estado da natureza. Se a gente entender o homem como selvagem, para os contratualistas talvez sim. Né? Para os contratualistas talvez sim. E essa é uma visão preconceituosa, né? que a antropologia teve com essa influência eurocêntrica, etnocêntrica. Mas, sim, do ponto de vista do Aristóteles, por que é a C? É uma atividade que exige força física e uso limitado da racionalidade. Por isso que o escravo não pode ser livre. Porque quando ele desenvolve as habilidades físicas, é como se tivesse uma incapacidade de desenvolvimento intelectual. Ele não tem tempo livre. Só poderia ser uma pessoa livre quem tivesse, então, uma condição de se dispor desse tempo, para não fazer atividades laborais. Então, como que você vai entender de política sendo que você trabalha o dia inteiro numa atividade física? Então, ele está comparando ali a atividade do homem livre e do escravo. Portanto, a C é que contempla essa questão. É uma atividade que exige força física e o uso limitado da racionalidade. Meus lindos, beleza? Encerramos por aqui a nossa aula. Um forte abraço para vocês. Um prazer hemorrágico estar com vocês aí. Se tiverem dúvida, manda para mim no chat, tá? Manda um áudio ali, a gente já conversa. Música para encerrar a nossa aula de hoje. Música, pagode. Dança, meus lindos, dança. Vamos lá, sextou em casa. Fiquem com Deus, um abraço, bom estudo, foque, muita fé, vai dar certo. Até mais, meus lindos.